Acabou de terminar Palmeiras 1, Santos 1, jogo aí do Campeonato Brasileiro. Palmeiras segue na liderança, tem agora 33 pontos. Um jogo em que é um resultado que eu particularmente considero um tropeço, pelo momento aí que o adversário vive e, enfim, uma das atuações mais assim bizonhas que eu vi de dois times profissionais nos últimos tempos. É claro que a análise aqui é totalmente focada no Palmeiras, só que assim, me impressiona o nível quase que amador das duas equipes, principalmente no segundo tempo, de postura dentro de campo, de posicionamento defensivo, de maneira de jogar, da maneira de tentar atacar. Eu vi hoje duas equipes assim com uma atuação vergonhosa, que não parece que são dois times profissionais jogando. Mas enfim, falando do jogo, o Palmeiras começou com uma escalação um pouco diferente. O Kelvin entrou na vaga do Giai, o Lucas Evangelista entrou no meio campo, então a gente teve ali uma trinca, né, no meio campo, com o Andreas Pereira mais à frente, o Maurício era o meia pela direita, a gente tinha o Arias pela esquerda, o Flaco na frente, o Alan começou no banco. A intenção do treinador era muito provavelmente rodar mais esse elenco. Finalmente ele escolheu fazer isso, né? Em um jogo que é um clássico, mas é um jogo que tinha tudo para ser simples, diante de um Santos que eu falo aqui que para mim o Santos é um time de Série B há pelo menos 3 ou 4 anos. Para mim, desde 2023 o Santos é um time de Série B. Foi em 2024, efetivamente, quando caiu, mas quando voltou em 2025, para mim ainda se comportava como um time de Série B. Em 2026 continua sendo, né, um time de Série B. É um time que esses dias empatou em casa contra o Recoleta do Paraguai, que é uma equipe quase que amadora, né? Se a gente for comparar com o nível que tem do futebol brasileiro. Então tudo se desenhava para uma vitória tranquila do Palmeiras. Só que o jogo não foi tranquilo desde o início, porque o Palmeiras, assim, eu imaginava um desenho muito próximo do que a gente viu diante do Cerro, que era um jogo em que o Palmeiras ia começar tendo maior controle, como costuma ter. O Palmeiras ele vem tendo mais controle esse ano do jogo. Eu acho que isso muito pela presença do Marlon no meio-campo, que é um jogador que é fantástico o nível que vem apresentando no time do Palmeiras. Eu particularmente não esperava que ele fosse jogar tudo isso aqui. Eu acho que assim, ele já tinha ido muito bem no Botafogo em 2023, principalmente em 2024. No Atlético Goianiense ele já se mostrava um jogador diferente, né, um jogador especial. Mas assim, eu não imaginei que ele chegaria no Palmeiras sendo o dono do time no meio-campo. E não só jogando, mas liderando também. Ele vem sendo uma grande é, como eu posso dizer, uma grande referência técnica, uma grande liderança dentro do time. E ele melhora muito também o funcionamento do time, o jogo do time no meio-campo. Então eu esperava hoje que o Palmeiras começasse com um jogo de, pelo menos assim, mais controle, mostrando as mesmas dificuldades de criação de sempre, mas pelo nível do adversário, por estar jogando em casa, eu imaginava isso. E ainda mais por ter um meio-campo, em teoria, mais encorpado, né? Porque você tem uma trinca de meio-campo, né? Você tem Marlon, Lucas Evangelista e Andreas. Mas o que se viu foi totalmente contrário. Foi um Santos que era melhor na partida. É um time do Santos que é muito frágil, que é muito limitado, tecnicamente, taticamente, mas que veio para jogar no Allianz Parque, veio com muita coragem, acreditou que poderia vencer e colheu os frutos durante a maior parte do jogo. Eu acho que o primeiro tempo do Palmeiras é muito ruim, é um primeiro tempo de zero controle, é um primeiro tempo em que o time defende mal. O lance do gol para mim é inadmissível, parece um gol de pelada. O Santos ele tenta uma jogada por dentro que tinha tudo para dar errado, porque era onde tinha mais jogadores do Palmeiras concentrados. A bola eu não sei como passa, ela passa no meio da perna do Murilo, daí o Gomes rebate errado. Os jogadores ao redor não conseguem afastar, ela sobra no Rolaser. O Palmeiras naquele momento tinha cerca de 5 ou 6 jogadores dentro da própria área e nenhum sai para fechar o chute do Rolaser, que tem todo o espaço do mundo para limpar para a esquerda e bater e fazer o gol. Aliás, assim, o Rolaser tentou chutar no primeiro tempo pelo menos 4 ou 5 vezes, e em todas as vezes que ele tentou, a defesa do Palmeiras não
não conseguiu chegar, não conseguiu marcar. O Santos ficou o primeiro tempo tentando jogar por dentro, que é realmente assim muito difícil você jogar por dentro, principalmente contra um time que em teoria tem um meio-campo preenchido, como o do Palmeiras. Só que de maneira assim inexplicável estava dando certo, né? Porque o Palmeiras não conseguia marcar, não conseguia defender essa jogada. O Santos tentava infiltração por dentro, a bola passava de maneira inexplicável e aos trancos e barrancos o Santos acabava chegando, quase fez o gol com o Gabigol dessa maneira. Foi um lance que o Murilo acabou salvando. E o primeiro tempo terminou assim, com uma atuação realmente muito ruim, muito abaixo do Palmeiras, muito preocupante, mas queria piorar muito no segundo tempo, mas muito mesmo. É até estranho falar isso, tendo em vista que no segundo tempo o time empatou, o time atacou mais, o time até buscou uma virada num gol bem anulado, né? Só que assim, a desorganização tática, coletiva, a postura de time varziano do Palmeiras no segundo tempo é algo incrível. E isso passa muito pelas mexidas do treinador. A primeira delas é a entrada do Alan no lugar do Kelvin. E isso pra mim é injustificável. Aí é tipo assumir que não tem treino, que não tem organização. Porque muita gente pode argumentar, beleza, o Kelvin já estava jogando muito à frente no primeiro tempo e ele marca muito mal. Então talvez fizesse sentido ter o Alan ali. Só que assim, por mais que o Kelvin ele marque mal, ele seja péssimo na marcação, ele é um jogador da posição, ele é um lateral. Ele tem um mínimo de noção para recompor, para se posicionar, ele tem um mínimo de noção para jogar como lateral. Porque ele foi formado ali, ele jogou a vida inteira ali. Então por mais que ele seja péssimo, que ele seja patético na função dele, ele tem um mínimo de noção de posicionamento, pelo menos. O Alan não tem, o Alan é um atacante, é um jogador de frente, de beirada, é um jogador de meio. Ele não é um jogador de defesa, ele não é um lateral. Tanto que o Palmeiras passou boa parte do segundo tempo tomando contra-ataque e recompondo com a menos, porque o Alan demorou a se encontrar na posição, o que seria óbvio, ele não é lateral. É algo que, assim, para mim não faz sentido você ter o Alan jogando de lateral direito. Ele não é lateral, você quer colocar um jogador que não é da posição, ali vai dar errado. Então o Palmeiras, para mim, mostrou uma desorganização defensiva maior no segundo tempo. Faltava recomposição pelo lado direito. O Alan ele tinha que se desdobrar, se sacrificar. Ele tinha que correr na defesa e correr no ataque. E mesmo assim fez isso muito bem, porque é um grande jogador. Ele pode não ser um craque como o Estevão, como o Endrick. Pode não ser tão bom até como o Luiz Guilherme era. Ou o Giovani, ou algum desses garotos aí. Mas ele é bom jogador. Assim, só dele passar pela base do Palmeiras, ele já tem um selo de bom jogador, de ter aprendido algo de especial. Então hoje, assim, mesmo jogando numa posição que não faz o menor sentido, ele foi bem. E aí eu me pergunto, o que seria do Palmeiras sem a base? O que seria do Palmeiras sem os garotos do Sub-20, do Sub-17? O que seria do Palmeiras sem o trabalho do JP Sampaio? Porque eu já falei disso aqui outras vezes, mas eu nunca vou me cansar de falar. JP Sampaio nunca é citado por Abel, Leila e Barros. Nunca, nunca. Pouquíssimas vezes ele é citado. Ele não recebe os méritos que ele merece. Ele não recebe os elogios que ele merece. Assim, os louros que são dele por direito, pelo trabalho assim fantástico que ele faz na base. O Abel Ferreira, ele, querendo ou não, ele nunca vai aceitar, ele nunca vai admitir isso. Mas o trabalho dele não seria nada se não fosse o JP Sampaio, se não fosse os jogadores que o JP Sampaio forma na base. Então ele nunca vai admitir isso. Mas essa que é a grande verdade. O Alan ele entra muito bem no jogo, ele muda o ritmo da partida. O Palmeiras passa a empilhar gente no campo de ataque. Daí entra o Paulinho, entra o Sousa, daí você tem Arias, você tem Flaco, você tem o Alan, você tem 5 jogadores de ataque no jogo. No final da partida ele tira o Gomes para colocar o Emiliano Martinez. E o Emiliano Martinez entra meio de zagueiro e meio de atacante, porque ele largava a zaga para ir para frente. E daí você tinha o Alan de ponta, fingindo de lateral. Você tinha 5 jogadores de ataque, você tinha 2, 3 jogadores que jogavam do mesmo lado. O Paulinho de ponta direita, o Sousa ora na direita e ora na esquerda. O Arias sem posição fixa, o Flaco correndo de um lado para o outro no ataque.
Então, realmente, não parecia que eu tava vendo um jogo de de dois times profissionais, aliás. Porque o Santos também se comportava taticamente de maneira, assim, vergonhosa. É, tinha hora que eu olhava pro campo, tava o zagueiro no ataque, o atacante na lateral, o ponta no meio. Isso era nos dois times. É uma coisa assim. É patético você ver no meio de semana jogo de semifinal de Champions, o PSG metendo 5-4 do Bayern, e no final de semana você ia assistir um clássico do futebol brasileiro, de duas equipes historicamente grandes, e você vê um jogo desse nível, patético, assim, horroroso. Uma mexida que eu gostaria de dar muito destaque é a entrada do Pacheco, que estava desaparecido, né? Ele estava na prisão, né, do Abel Ferreira, no cárcere privado do Abel, que o Abel faz isso, né, com muitos jogadores da base que jogam bem, né, eles entram, eles jogam bem, eles desempenham e somem, desaparecem misteriosamente, e hoje ele entrou, e ele entrou muito bem. Ele entrou muito bem do jogo. Com calma, ditando o ritmo do jogo, distribuindo, muito forte. Eu percebi isso que de janeiro para cá ele teve uma evolução física assim muito grande, então ganhando disputas no meio-campo, no corpo, roubando bola, impedindo o contra-ataque do Santos, que se saísse era um Deus nos acuda, né? Porque a essa altura da partida o Palmeiras já não tinha quase jogador de defesa. Então ele entrou muito bem no jogo. Os dois destaques da partida, Alan e o Pacheco, foram os dois que salvaram o Palmeiras de perder em casa para o Santos hoje. O Alan até faz a jogada do segundo gol, que por um azar acaba batendo na mão do John Arias. Se não bate na mão dele seria gol do Alan, mas são coisas que acontecem. Então, mesmo com toda essa bagunça, o Palmeiras por muito pouco ainda não vence o jogo, porque tem um time muito melhor do que o do Santos. Então, a tendência é que, é o que eu falo, a maioria dos jogos, a tendência é que o Palmeiras consiga vencer pela força do seu elenco. Só que é muito difícil que isso por si só baste quando a equipe for enfrentar jogos realmente difíceis, como inevitavelmente o Flamengo no dia 23. Vocês que assistiram o jogo de hoje, que prestaram atenção na parte tática do jogo, na parte coletiva do jogo, indo muito além da qualidade individual indiscutível dos nossos jogadores, vocês acham que da maneira com que o time do Palmeiras se comportou é o suficiente para ganhar do Flamengo? Isso basta para vencer o Flamengo, para enfrentar o Flamengo de frente a frente? Vocês acham que isso é o suficiente para a gente acreditar que o 2026 vai ser diferente do 2025? Eu acho muito complicado, né? A gente ter confiança depois de um jogo como esse de hoje. Mas, né, enfim, mais um vídeo. Obrigado a todos que estão acompanhando o canal. Eu peço sempre o seu like, eu peço sempre a sua inscrição, que você compartilhe. E, apesar de tudo, o Palmeiras segue como líder. Eu não sei até quando, mas vamos ver, vamos seguir torcendo aí, né? Muito obrigado a todos e avante palestra.